nós homicidas, mas Jesus a vida. Bem-vindo, bem-vinda à Ética do Reino, nossa minissérie aqui, nossa série de mini reflexões no Sermão do Monte. Sermão do Monte que está lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, do 21 ao 26, entendendo o que Jesus fala sobre lá a lei de não matarás e como isso está relacionado intimamente com não estar bem com alguém, a gente já fala mais sobre isso, mas coisas mais profundas do que só tirar a vida fisicamente de alguém, como Jesus está aprofundando isso. Mateus capítulo 5, do verso 21 a 26, e você lembra do último episódio, como já falamos, que Jesus cumpre a lei, ele preenche a lei, ele transborda a lei de Deus. E é isso que ele está fazendo a partir de agora. Ele está mostrando como ele cumpre as leis lá do Antigo Testamento. Não matarás, não adulterarás e por aí vai. E como ele cumpre isso? Como Jesus é aquele que cumpre perfeitamente isso. E ele preenche isso de uma forma que a gente enxerga as profundidades disso. Fala, não é só puxar o gatilho e matar alguém, que não é não matarás. E aí ele preenche, ele mostra muito mais significado pra gente, ele transborda isso, dando àquele que faz parte do reino de Deus a capacidade de viver aquilo de uma forma plena, e cada vez mais plena. Então, Mateus capítulo 5, do verso 21 a 26, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser racá a seu irmão será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Verso 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, que poderá julgar, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, que teu Santo Espírito quebre corações e mentes para que a gente possa enxergar, iluminados pelo Senhor, a verdade, a profundidade da tua verdade, Senhor, e que haja conversão, que haja transformação, a começar em mim, em nome de Jesus, amém. Bom, nós, homicidas, mas Jesus, vida. É uma frase forte, mas não tem como a gente escapar do que Jesus faz aqui. Ele falou no último trecho que se a justiça do seguidor de Jesus, o seguidor dele, se a justiça desses que seguem ele não fosse muito superior dos fariseus e mestres da lei, não entrariam no reino dos céus. Bom, claro que Jesus está o tempo todo mostrando que é ele que é infinitamente superior que os mestres da lei e os fariseus. Então ele cumpre a lei, ele preenche a lei também. Ele mostra pra gente os verdadeiros significados e maiores e mais profundos da lei de Deus no Antigo Testamento. E aí ele mostra o que a lei queria dizer. Então, o que seria ter uma justiça infinitamente superior ao dos fariseus e mestres da lei? Bom, eles achavam que por não puxarem o gatilho, claro que não tinha arma naquela época de fogo, né? Só estou contextualizando. Não puxei o gatilho contra ninguém, eu não matei, eu estou tranquilo sobre a lei de Deus. Eu nunca passei a faca no pescoço de alguém, então eu nunca assassinei alguém. Então está tudo bem comigo. Eles achavam que as coisas externas é que estavam definindo quem estava bem ou não diante de Deus. Bom, eu não fiz isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Eles estavam sempre preocupados com a aparência de estarem certos. Bom, e Jesus fala aqui claramente que é muito mais do que o cumprir a letra fria da lei sem perceber o que está por trás daquilo. Por que não matarás? Que na verdade é assassinarás, né? Mas isso é uma outra conversa. Por que Jesus
Por que Deus diz lá no Antigo Testamento, não assassinarás? Só porque ele falou assim, não quero, hein? Porque tem algo maior em jogo, que é a vida. Então ele está mostrando o valor da vida do ser humano, que carrega a imagem de Deus. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mesmo aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Salvador, único Senhor, não estão ainda no reino dos céus, não fazem parte do céu, mesmo estes carregam a imagem de Deus. Está um pouco lascada, está um pouco deformada, como todo ser humano já nasce com a imagem de Deus um pouquinho quebradinha por causa do pecado, mas mesmo esses que ainda não estão no reino dos céus carregam a imagem de Deus. Todo ser humano foi feito à imagem de Deus, portanto carregam algo muito precioso. A vida é importante para Deus. E aí, quando Jesus fala aqui, ele começa a mostrar como ele cumpre, ele preenche a lei, ele transborda a lei, ele já está mostrando um exemplo aqui. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás, né? Ou não assassinarás. E quem matar está sujeito a julgamento, ok? Aí Jesus fala, mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão sem motivo, estará sujeito ao julgamento. E aí tem 3 partes aqui. Se irar contra o seu irmão, disser raká, e raká significa, deixa eu colocar aqui, do aramaico, desprezo, equivalente ao tolo. E depois disser louco, cada uma dessas partes aqui que Jesus fala, se irar, disser para o outro que você despreza ele, e por fim, falar que ele é louco, que ele é burro, que ele é cabeça oca, enfim, tem 3 instâncias aqui que Jesus está falando, está sujeito ao julgamento. 2, tribunal. 3, fogo do inferno. Fala, rapaz, então quem que fica então livre desse julgamento e dessa sentença? Você tem que perceber que não é só quem está puxando o gatilho, passando a faca em alguém que está assassinando. Jesus está falando assim, o valor da vida é tal que aquilo que foi dito, não assassinarás, não vai tirar a vida de alguém, é mais profundo do que só ir lá e terminar com a vida física dessa pessoa. Quando a gente está causando algum dano para aquela outra vida, quando a gente está desprezando a vida, quando a gente está se colocando num patamar superior do que a outra vida, nós estamos sujeitos à mesma punição que aquele não matarás, aquele cara que foi e enfiou a faca em alguém e matou alguém, porque nós atentamos contra a vida. A vida importa, a vida tem um valor inestimável diante dos olhos de Deus. Esse se irar aqui, no original, tá um negócio assim bem armar-se em oposição. A ira não é só assim, não gostei, porque tem uma ira que é santa, Deus se ira contra o pecado, mas quando Jesus está falando aquele que se irar contra o seu irmão, ele está querendo dizer claramente assim, aquele que está se opondo, está se armando em oposição ao ofensor, ao outro, que pode ter te feito mal, mas você está se armando em oposição a ele, não a ofensa. Está entendendo? Quando você está armado, firmemente armado, você está fixado, armado assim, né? O seu psicológico, a sua mente, teu coração já se fechou para aquela pessoa. Você está fixado em ira contra aquela pessoa. Ela pode ter te feito mal ou não. Você sabe, se você já viveu um pouquinho, você sabe que às vezes a gente desgosta das pessoas por motivos bem banais, por ser de outra cor, por ser de outra religião, por ser de outro sistema de pensamento, filosofia, ideologia. Hoje em dia, pessoas estão já em firme oposição a outras, simplesmente pelo fato delas votarem em um tipo de pensamento, ideologia, e aí a gente faz isso aqui que Jesus falou. Você está irado, você está firmemente oposto contra aquela pessoa. Você está falando que aquela pessoa, raká significa cabeça vazia. Você está falando que aquela pessoa é cabeça oca, que ela não pensa, ela nem gente ela é direito. Você chama a pessoa de coisa, você nem chama de pessoa, você fala aquilo lá, aquelas pessoas lá. Jesus está falando, bom, você está no mesmo nível de um assassino diante da lei de Deus. Jesus cumpriu e ele preencheu de um jeito a lei para a gente entender o valor da vida. Não é só assassinar, é
desprezar a vida do outro, irar-se, considerar o outro como um cabeça oca e louco ou burro aqui, falava assim, não presta, essa pessoa não presta. Jesus está falando, cuidado, julgamento, cuidado, tribunal, né, o sinédrio naquela época. Então, primeira instância, segunda instância, cuidado. Julgamento final, que é o fogo do inferno. Claro que a palavra usada ali no original para esse fogo do inferno era tipo um lugar que ficava um fogo o tempo todo aceso fora da cidade, onde era queimado lixo. Então, mas isso era usado claramente como uma imagem daqueles que se opunham a Deus e rejeitavam a Deus. E a gente percebe como aqueles que caminham com Deus, aqueles que fazem parte da igreja, fazem parte do povo de Deus, como a gente acostuma facilmente a pensar que algumas pessoas estão indo para o inferno porque elas são isso, elas fazem aquelas coisas. E a gente não consegue olhar para nós mesmos como aquelas pessoas que odeiam e são homicidas no próprio coração. Aqueles que assassinam os outros no próprio coração. Aqueles que se opõem firmemente, fixadamente contra o outro. Não vou, não gosto, não vou com a cara, não quero saber do outro. Pelo que a gente percebeu aqui nas palavras de Jesus, as palavras importam, não é só a ação de o que a gente está falando para o outro importa, mas o que a gente percebe mais ainda é que o nosso coração importa muito mais. Quando matamos no nosso coração, essa pessoa morreu para mim, esse relacionamento morreu para mim, aquelas pessoas não existem para mim. Aqui, quando a gente está com o coração fechado, morreu para mim, a gente já está culpado desses pecados. A vida tem um valor inestimável para Deus. Eu ouvi esses dias da minha esposa que ouviu num podcast, acho que sim, então não lembro quem é que falou, mas eu estou citando a pessoa que citou, mas que dizia que a outra pessoa, aquele que a gente vai fazer amizade ou não, é terra santa. A gente deve se dar conta do valor que ela carrega a imagem de Deus. Para quem entende de teologia, imago Dei, todo ser humano é imago Dei. Então, o outro é terra santa. Por mais que tenha outra filosofia de vida, outra religião, outro estilo de vida e seja um estilo pecaminoso, por mais que ela seja de outra geração, aquela pessoa é terra santa. Tire suas sandálias para entrar na vida do outro, ao invés de considere muito mais e muito melhor a vida do outro. Deus sabe o que aquela pessoa passa e quem ela é. Você não, profundamente você não. Você sabe que ela é de outra geração, ela é de uma geração que não usava computador. Você é da geração que não usa computador e que não fica o tempo todo aqui na tela aqui, ó. Mas calma, essa pessoa que está aqui, ó, que está viciada nisso, ela tem um vício aqui. Ela tem que ser tratada disso. Mas cuidado, porque ela é terra santa. Tire suas sandálias para entrar na vida do outro, ao invés de no nosso coração já assassiná-lo, já desconsiderar, cabeça oca, não presta, que isso, essa gente. Se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou seja, que você causou mal para o outro, que você pensou mal do outro, que você está oposto ao outro de forma tão... Deixe sua oferta ali e vá reconciliar-se primeiro com seu irmão e depois continuar seu culto a Deus. Deus leva muito a sério essa reconciliação. Para quem é reconciliado com Ele através de Jesus, essa aqui tem que estar o tempo todo fluindo. Não existe culto e adoração a Deus se a gente está assassinando pessoas, relacionamentos, coisificando pessoas no nosso coração. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levar ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois ao contrário, ele pode entregar ao juiz, o juiz ao guarda e você pagar o que tem que pagar. De novo, Jesus está falando sobre reconciliação. Importa o que está acontecendo no nosso coração, as nossas palavras também. Seu vô não com a cara... Não,
reconcilie-se. E nisso tudo, eu tenho que fazer 3 perguntas para você. E eu creio que não sobrou espaço para a gente se achar perfeito aqui diante de Deus. Não, eu estou tranquilo sobre essa lei. Não matarás. Não, não estou. Então eu tenho que já primeiro pensar, perceber. Foi Jesus que cumpriu isso aqui perfeitamente. Jesus preencheu de um jeito que eu enxerguei que não matar é muito mais do que não puxar o gatilho. E ele transborda isso para a minha vida, porque olha, eu crendo nele, eu sendo dele, eu sou do reino de Deus, eu estou dentro desse que cumpriu e preenche, e agora eu posso fazer isso. Agora eu posso olhar para o meu irmão e falar, ele só é diferente. Ele só tem desconexões diferentes que a minha. Eu posso amar ao invés de matar no coração. Pergunto para você 3 coisas aqui para a gente terminar. E eu vou falar na minha pessoa e você ouça no seu coração como eu tenho vivido as diferenças. Como eu tenho vivido as diferenças de gerações, diferenças ideológicas, partidárias e o que quer que seja. Eu tenho matado essas pessoas no meu coração? Como eu tenho vivido as diferenças raciais, sociais? Quando eu olho para alguém que não é do mesmo jeito que eu, da mesma classe social, o que eu falo no meu coração sobre elas? Como eu tenho vivido as diferenças teológicas, ideológicas, filosóficas? Eu tenho matado gente no meu coração ou falado no meu coração? Isso não presta, não. Segunda pergunta. A primeira é como eu tenho vivido as diferenças. A segunda, como eu tenho vivido a igreja e a comunidade cristã. Como eu tenho vivido igreja. Ai, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não quero nem saber daquela pessoa na minha vida, nunca mais. Nunca que eu piso um pé naquela igreja de novo. Jesus, eu sei, é a única verdade para mim. Como eu tenho vivido as diferenças, como eu tenho vivido igreja. 3, como eu tenho vivido com Deus. Não dá para eu amar o próximo, não dá para eu amar a Deus sem amar o próximo e vice-versa. Isso está dito por Paulo, está dito por Jesus primeiro, está dito pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João e por Tiago, por Pedro também. Não tem como a gente escapar da verdade divina que não matarás é muito mais profundo. Mas graças a Deus que Jesus cumpre a lei do não assassinarás, ele preenche ela de um jeito que a gente percebe a grandeza dela, ele transborda isso dando pra gente a vida dele. Aquele que não causou mal, nunca assassinou ninguém, foi assassinado e morto injustamente para que eu e você pudéssemos amar o diferente, amar aquele que nos fez mal também. Bom, nós éramos homicidas. Jesus é a vida. Deus abençoe.